eu sou a Madeline. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, poder estar aqui nesse canal e dividir um pouquinho alguma reflexão, um pensamento. E hoje o tema que eu trouxe é uma questão assim que nos últimos tempos andou bastante em pauta, principalmente com o início da pandemia, esses momentos assim de incertezas. E aí eu passei a pensar um pouquinho sobre esse tema esperança, porque muito se ouviu falar, e eu particularmente falando, conversei com amigos, pessoas próximas e também pessoas que se aproximaram para conversar, porque tem uma coisa que esse momento trouxe um certo afastamento, ao mesmo tempo também uma aproximação entre as pessoas, talvez para conversar sobre alguns temas um pouco mais profundos, talvez buscando o sentido da vida e também o sentido do tempo e o valor das coisas, e o valor que as coisas têm. E eu acho que eu pensando sobre esse assunto e vendo muitas pessoas falando um pouquinho sobre a falta de esperança, a desesperança, as pessoas pararam de ter esperança. Eu acho assim, essa palavra, ela traz dentro dela já um sentimento de que em algum momento a gente vê que alguma coisa não está tão boa, não está tão certa, em algum momento aquilo pode melhorar. E isso traz aquele sentimento assim de esperança. Mas esperança como assim? A esperança é o quê? Uma fantasia? Uma ilusão? Muitas vezes eu acho que as pessoas passam a pensar um pouquinho nisso como quase uma certa ilusão, querendo muito acreditar em alguma coisa, mas sem tentar entender de fato como aquilo funciona. E eu acho que aí é que está a diferença entre esperança e fé cega, crença em dogmas assim que são impostos às vezes, como se a gente tivesse que acreditar em alguma coisa que a gente não entendeu muito bem. Então eu acho que a partir do momento que a gente busca um conhecimento mais profundo sobre as leis do universo, as leis da criação e como que elas funcionam de forma simples, quando a gente pode observar assim na natureza, e, enfim, no dia a dia a gente percebe que algumas coisas elas têm sempre um mesmo tipo de funcionamento. E eu acho que a partir do momento que a gente se aprofunda nesse conhecimento e busca por esse conhecimento e também pesquisa e busca por respostas, a gente passa a ter assim um conhecimento maior a partir do reconhecimento, na verdade. Porque a gente passa a entender e ver e reconhecer que aquilo realmente funciona. E se a gente for pensar que a vida é assim, como se fosse uma grande engrenagem, né? Que as coisas elas funcionam a partir sempre de um movimento contínuo e um movimento perfeito, em que as coisas elas têm que estar no seu devido lugar e elas precisam estar todas as pecinhas funcionando do jeitinho certinho, porque se uma pecinha não está funcionando porque ela saiu dessa engrenagem, ela fica perdida e a engrenagem dá uma travada, não funciona perfeitamente como deveria estar funcionando. E eu acho que a partir do momento que a gente pesquisa sobre algo e a gente passa a compreender de fato algumas coisas, a gente dá uma despertada e a gente se liberta daquele sentimento de que eu tô acreditando em alguma coisa, mas eu não sei no quê. Então, a partir daí, a gente passa a caminhar com um pouquinho mais de o quê? Esperança, porque a gente tá vendo que ali no fundo vai ter uma luzinha. E porque a gente, de fato, entendeu que se eu caminhar daqui até ali, eu vou chegar ali. Então, eu acho que a esperança tá mais para um sentimento vivo de que a gente entendeu alguma coisa. E não aquele sentimento de ilusão e fantasia em que a gente fica meio perdido. E eu acho que esse é o momento em que as pessoas falaram: nossa, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu não sei por que que isso está acontecendo, então eu não tenho mais esperança, porque eu não tô entendendo onde isso vai acabar. No que isso vai dar, né? Mas eu acredito sim que a gente buscando, a gente encontra as respostas da vida, e eu acho que a partir desse momento é o momento em que a gente consegue vivificar a esperança dentro da gente. Na obra de Abdrushim, Na Luz da Verdade, a Mensagem do Grau, ele nos fala o seguinte: aprendei a reconhecer o vosso caminho na criação. Assim sabereis também a finalidade de vossa existência.
Ficareis repletos de jubilosa gratidão e da mais alta felicidade que um espírito humano é capaz de suportar, e que só se encontra no reconhecimento de Deus. Todavia, a felicidade bem-aventurada do verdadeiro reconhecimento de Deus nunca pode se desenvolver de crenças cegas e aprendidas, e muito menos florescer, mas somente saber convicto, convicção sábia, outorgam ao espírito aquilo de que ele necessita para isso. Agradeço pelo convite mais uma vez e até a próxima!